Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 14 de julho de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura e os comentários da nossa lição do dia, que é a lição 195. O amor é o caminho que sigo com gratidão. A gratidão é uma lição difícil para aqueles que olham para o mundo equivocadamente. O máximo que podem fazer é achar que se saíram melhor do que os outros. E procuram contentar-se porque um outro parece sofrer mais do que eles. Como são deploráveis e dignos de piedade tais pensamentos, pois quem tem razão para agradecer quando os outros têm menos razão? E quem pode sofrer menos porque vê um outro sofrer mais? A tua gratidão só é devida àquele que fez com que todas as causas de pesar desaparecessem através do mundo todo. É insano oferecer agradecimentos pelo sofrimento, mas é igualmente insano deixar de ser grato àquele que te oferece os meios certos pelos quais toda a dor é curada. E o sofrimento é substituído pelo riso e pela felicidade. E nem aqueles que são apenas parcialmente sãos poderiam recusar-se a dar os passos que ele indica e seguir o caminho que ele lhes apresenta para escaparem de uma prisão que pensavam não ter nenhuma porta para a libertação, que agora percebem. O teu irmão é teu inimigo, inimigo entre aspas, né? Porque vês nele o rival da tua paz, um espoliador que tira a sua própria alegria de ti, nada te deixando senão um negro desespero, tão amargo e implacável que nenhuma esperança permanece. Agora a vingança é tudo o que tens a desejar. Agora só te resta tentar trazê-lo para repousar na morte junto contigo. Tão inútil quanto tu, com tão pouco entre os dedos sequiosos quanto tu nos teus, né? Ele tá falando aqui dos dedos sequiosos da morte. Não ofereces a tua gratidão a Deus porque o teu irmão é mais escravo do que tu, e também não poderias ter razão de zangar-te se ele parecesse ser mais livre. O amor não faz comparações, e a gratidão só pode ser sincera, unida ao amor. Ofereceremos a nossa gratidão a Deus nosso Pai, porque todas as coisas encontrarão a sua liberdade em nós, nas nossas mentes, né? Nunca acontecerá que algumas sejam libertadas e outras continuem presas, pois quem pode barganhar em nome do amor? Portanto, dá graças, mas com sinceridade. E deixa a tua gratidão dar espaço a todos aqueles que se libertarão contigo. Os doentes, os fracos, os necessitados e os que têm medo, e aqueles que choram uma perda aparente, ou sentem o que parece ser dor, que sofrem frio ou fome, ou que andam no caminho do ódio e no atalho da morte. Todos esses vão contigo. Não nos comparemos com eles, pois assim nós os afastaremos da nossa percepção da unidade que compartilhamos com eles, assim como eles têm que compartilhá-la conosco. Agradecemos ao nosso Pai por uma só coisa, não estarmos separados de nada que viva, e, portanto, sermos um com Ele. E nos alegremos por jamais ser possível haver exceções que reduzam a nossa totalidade, ou que debilitem ou mudem a nossa função de tornar pleno aquele que é a plenitude em si mesmo. Damos graças por todas as coisas vivas, pois do contrário não damos graças por nada, e fracassamos em reconhecer as dádivas de Deus para nós. Então,
Deixemos os nossos irmãos recostarem as suas cabeças cansadas em nossos ombros, enquanto descansam por um momento, e agradecemos por eles, pois se nos é possível orientá-los para a paz que queremos achar, o caminho, enfim, está aberto para nós. Uma porta antiga abre-se novamente. Um verbo, há muito esquecido, ecoa de novo em nossa memória e ganha clareza à medida que nos dispomos a ouvir outra vez. Portanto, segue o caminho do amor com gratidão, pois o ódio é esquecido quando deixamos de lado as comparações. Que outros obstáculos restam contra a paz? Agora o medo de Deus está, enfim, desfeito, e perdoamos sem fazer comparações. Assim, não podemos escolher ignorar certas coisas e, ao mesmo tempo, ainda manter algumas outras trancadas, como pecados. Pecados, ele coloca essa palavra pecados entre aspas, né? Quando o teu perdão for completo, sentirás uma gratidão total, pois verás que todas as coisas conquistaram o direito de serem amadas por serem amorosas, assim como o teu ser. Hoje aprendemos a pensar em gratidão, ao invés de pensar em raiva, malícia e vingança. Tudo nos foi dado. Se nos recusamos a reconhecer isso, não temos, portanto, direito à nossa amargura e à autopercepção que nos vê num lugar de perseguição impiedosa, em que somos incessantemente rotulados e empurrados sem um pensamento ou cuidado por nós ou pelo nosso futuro. A gratidão vem a ser o único pensamento com que substituímos essas percepções insanas. Deus tomou conta de nós e nos chama de filho. Pode haver algo mais do que isso? Nossa, essa frase é poderosa, né? Deus tomou conta de nós e nos chama de filho. Pode haver algo mais do que isso? Não, não pode. Definitivamente a resposta para essa pergunta é não. A nossa gratidão pavimentará o caminho para ele e reduzirá o nosso tempo de aprendizado mais do que jamais poderias sonhar. A gratidão anda de mãos dadas com o amor e onde uma está, o outro tem que ser encontrado. Pois a gratidão é apenas um aspecto do amor que é a fonte de toda a criação. Deus agradece a ti, seu filho, por seres o que és, aquele que o completa e a fonte do amor, junto com ele. A tua gratidão para com ele é una com a sua para contigo, pois o amor não pode seguir nenhuma estrada senão o caminho da gratidão, e nele andamos nós, que seguimos o caminho para Deus. O amor é o caminho que sigo com gratidão. O amor é o caminho que sigo com gratidão. Muito bem. E aí, vamos ao nosso comentário do nosso livro-texto, né? Lição 195, para ser praticada no dia 14 de julho, o amor é o caminho que eu sigo com gratidão, né? Aprender a pensar com gratidão em lugar de pensar com raiva, malícia e vingança. Esse é o propósito da lição, né? Deixar a verdadeira gratidão substituir a atitude ingrata a qual nós nos sentimos empurrados pelo mundo, né? E a nossa gratidão não amorosa, na qual nós agradecemos a Deus porque estamos melhor do que os outros, né? Então essa seria aqui, parafraseando o Dr. Kenneth Wapnick, seria a gratidão para destruir, né? Então que gratidão para destruir é essa? Não tem o perdão para destruir? Então tem a gratidão para destruir. É a gratidão que eu sinto ao ver o meu irmão numa situação pior do que a minha. Olhem como isso é ego, né? Mas enfim, vamos ser bem honestos conosco e nos lembrar de todas as vezes em que isso realmente passou pelas nossas cabeças. Concordam comigo? Isso verdadeiramente aconteceu em um ou outro momento das nossas vidas. A gente olhou para o nosso irmão e falou, nossa, graças a Deus que eu não estou na situação desse infeliz, né? Graças a Deus que eu não estou
na situação deste infeliz. Eu agradeço a Deus. Então essa seria aqui a gratidão para destruir, né? A gente tem o perdão para destruir, a gratidão para destruir. Nós temos um curso em milagres para destruir, né? Que é um curso em milagres sendo interpretado com a mente do ego, né? E aí as pessoas vêm e comentam que o curso é charlatanismo. Não. A interpretação egóica do curso é que efetivamente traz uma possibilidade de ser utilizada de forma charlatã, né? Muito bem. Comentário. Ele ensina aqui, ele faz alguns comentários aqui, dizendo que nós poderemos desejar agradecer a Deus pelos itens na lista que ele menciona abaixo. De acordo com a lição, nós devemos ser gratos por. Aí ele vai citar várias linhas do texto, do exercício que eu vou ler para vocês, tá? A tua gratidão só é devida àquele que fez com que todas as causas de pesar desaparecessem através do mundo. Mas é igualmente insano deixar de ser grato àquele que te oferece os meios certos pelos quais toda a dor é curada e o sofrimento é substituído pelo riso e pela felicidade. Ofereceremos a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, porque todas as coisas encontrarão a sua liberdade em nós. E deixa a tua gratidão dar espaço a todos aqueles que se libertarão contigo, os doentes, os fracos, os necessitados e os que têm medo, e aqueles que choram uma perda aparente ou sentem o que parece ser dor, que sofrem de frio ou fome, ou que andam no caminho do ódio e no atalho da morte. Agradecemos ao nosso Pai por uma só coisa, não estarmos separados de nada que viva, e portanto sermos um com Ele, o nosso Pai. E agradecemos pelos nossos irmãos e por todas as coisas vivas. Olha quantas coisas para a gente agradecer. Quando o teu perdão for completo, sentirás uma gratidão total, pois verás que todas as coisas conquistaram o direito de serem amadas por serem amorosas, assim como o teu ser. Ok? Muito bem. E que mais que a gente tem aqui? A gente tem... Tudo nos foi dado. E por fim... Deus tomou conta de nós e nos chama de filho. Pode haver algo mais do que isso, né? Então, precisamos nos lembrar de ser gratos. Aí ele fala assim, você pode também agradecer a Deus por bênçãos específicas que você tenha recebido, mas você deve escolher ver essas bênçãos específicas como janelas para as bênçãos não específicas que Deus confere a todos nós, tá bom? Muito bom, né? Muito bonito isso. Comentário. A gratidão é vista nessa lição tanto a partir de um lado escuro quanto de um lado luminoso, né? O lado luz e o lado sombra. A lição primeiramente considera como, tão frequentemente, quando o nosso pensamento está alinhado com os nossos egos, a nossa gratidão é realmente um tipo de ataque sobre os outros. Graças a Deus que eu não estava lá que eu não moro lá no Rio Grande do Sul, onde muita gente teve suas casas destruídas, inundadas. Pronto. Essa é a gratidão do ego. Tá? Aposto que você ainda não tinha pensado nisso, né? Muito bem. Então, vamos lá. Então, e a gratidão só pode ser sincera quando unida ao amor. E então,
A lição continua fazendo considerações sobre a gratidão sincera, que só pode ocorrer quando unida ao amor. O lado escuro da gratidão vem de uma perspectiva do ego. Essa é a gratidão daquele que ora. Ó Deus, obrigado por eu não ser como os outros. Ó Deus, porque eu sou melhor. Ó Deus, muito obrigado porque eu sou melhor do que os outros. Esse é o tipo de gratidão firmemente baseado em comparações. Nós já sabemos, porque já somos estudantes avançados, que sempre que eu estiver me comparando, eu estou no ego, não é? Não é no ego que eu tô quando eu tô me comparando? Essa é a gratidão que nós sentimos quando nós temos uma casa maior do que os outros, um carro melhor do que os outros, ou um marido, uma esposa mais atraente. É um tipo de gratidão que depende dos outros que têm menos, que sofrem mais do que nós sofremos. E ela vem de uma visão, de uma perspectiva que vê o nosso irmão como o rival à nossa paz, não é isso? Como ele diz aqui, o teu irmão é teu inimigo, porque vês nele o rival da tua paz. Um espoliador que tira a sua própria alegria de ti, nada te deixando senão um negro desespero, tão amargo e implacável, que nenhuma esperança permanece. Né? E esse inimigo também se regozija quando você está, né, com algum problema, né? Esse tipo de gratidão, ele põe entre aspas, nada mais é do que uma forma de vingança. Gente, olhem o tamanho da metafísica desse conceito. Então, esse tipo de gratidão, ó Deus, que é uma coisa que Jesus, eu vou comparar aqui nos evangelhos, ao farisaísmo, né? Leiam a parábola do fariseu e do publicano. E Jesus está falando disso aqui, tá bom? Jesus está falando disso aqui. E o meu gato, que até então estava dentro do banheiro tomando sol, feliz da vida, agora que eu comecei o vídeo, ele resolveu jogar bola com o brinquedo dele. Então vocês vão ouvir o barulho dele, tá? E os miadinhos, ele faz assim, parece um pombo, enquanto tá brincando, tá bom? E se nós examinarmos a nós mesmos honestamente, nos encontraremos sendo indulgentes com este tipo de falsa gratidão, muito mais frequentemente do que nos damos conta. A verdadeira gratidão é algo muito diferente. Nós agradecemos ao nosso Pai por uma só coisa, não estarmos separados de nada que vive, portanto, sermos um com Ele, o Pai. Oferecemos a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, por todas as coisas encontrarão a sua liberdade em nós. Nunca acontecerá que algumas sejam libertadas e outras continuem presas, pois quem pode barganhar em nome do amor? Peraí, deixa eu ver aqui onde eu tava. Essa gratidão, ela dá graças a... Damos graças por todas as coisas vivas, pois do contrário não damos graças por nada e fracassamos em reconhecer as dádivas de Deus para nós. Hoje eu estou alegre que as dádivas que eu recebi pertençam a todos. Eu estou grato por todas as coisas vivas, por todas as pessoas que eu encontro. Eu me regozijo que todos vão comigo e que ninguém, seja excluído. Eu estou grato que cada um de vocês que lê esse texto seja parte de mim
e que nenhum de vocês possa jamais perder a sua herança e então diminuir a minha, né? Eu reconheço que se alguém é diminuído, eu sou diminuído. Eu agradeço a Deus que porque eu ganhei o direito de amar ao ser amoroso, porque tudo é parte de mim mesmo. Hoje, se eu me sentir só um minuto aqui. Se eu me sentir atormentado pelo mundo ou empurrado pelo mundo sem nenhum tipo de pensamentos, né, de cuidado por mim mesmo, então eu escolherei substituir esses pensamentos tolos, né, que são os pensamentos do ego, pela gratidão, né? E aí ele cita aqui o parágrafo 9. Hoje aprenderemos a pensar em gratidão, ao invés de pensar em raiva, malícia e vingança. A gratidão vem a ser o único pensamento com que substituímos essas percepções insanas. Deus tomou conta de nós e nos chama de filho. Pode haver algo mais do que isso? Outra palavra para a gratidão é apreciação, reconhecimento, né? Eu ofereço a você esses pensamentos sobre a apreciação, os pensamentos do livro Texto de Um Curso em Milagres. E aí ele faz uma compilação aqui de várias sessões que vão falar desse reconhecimento e eu vou ler para vocês, tá? Eu vou ler para vocês, só tenham um pouquinho de paciência aqui, porque demora um pouquinho para achar os textos, né? Esse aqui até a gente já fez, que é das lições do amor, a gente já fez a live, tá? 4, 7. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus, e isso é apreciação plena. Lembrando, hoje à noite teremos live com o capítulo 7 das dádivas do reino, item 1, as dádivas do reino, tá? Então ele vai fazer uma citação aqui do capítulo 7. E vocês estão, suponho, ouvindo o barulho dos gatos. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minuto. 7, 6. Tá aqui. Só a honra é dádiva adequada para aqueles que o próprio Deus criou dignos de honra e a quem ele honra. Dá a eles a apreciação que Deus sempre lhes reserva, porque são os seus amados filhos, nos quais ele se compraz. Isso é maravilhoso, né? Aí ele vem e cita um texto do capítulo 10. Não existem idólatras no reino, mas sim grande apreciação por tudo o que Deus criou, devido ao calmo conhecimento de que cada um é parte dele, parte do reino. E aí ele cita o capítulo 11. Deus tem o conhecimento de que seu filho é tão irrepreensível quanto ele próprio, e a aproximação a ele se dá através da apreciação do seu filho.
Lembrando que o Filho de Deus é o nosso irmão, né, gente? Então é disso que ele está falando aqui, tá? E aí ele cita o capítulo 12. Só a apreciação é uma resposta adequada para o teu irmão. A gratidão é devida a ele tanto por seus pensamentos amorosos quanto pelos seus pedidos de ajuda, pois ambos são capazes de trazer amor à tua consciência, se os perceberes verdadeiramente. E por fim, ele cita o capítulo 15. No instante santo, nós compartilhamos nossa fé no Filho de Deus porque reconhecemos juntos que ele é totalmente digno dela. E em nossa apreciação do seu valor, não podemos duvidar da sua santidade. E assim nós o amamos, ok? Então, essa é a lição de número 194. O amor é o caminho que eu sigo com gratidão. Não é isso? 195. O amor é o caminho que eu sigo com gratidão. Uma bela lição, né? Lembrando a vocês que se a tríade ímpia é a crença no pecado, no passado, a culpa no momento presente e o medo do futuro, então a tríade santa é a aceitação no passado. Eu aceito o que aconteceu do jeito que aconteceu. O perdão no momento presente e a gratidão no futuro, porque a gratidão deriva do perdão, né? E isso aí é uma invenção minha, tá? Isso aí é o que tô falando para vocês, que para mim essa é a tríade santa de um curso em milagres: aceitação, perdão e gratidão, tá bom? Muito bem. Então, acabei de receber uma orientação de ler para vocês uma passagem dos evangelhos, certo? Então vamos ler a parábola do fariseu e do publicano, tá bom? Então, deixa só eu encontrar aqui. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18. Tá? Essa é uma parábola que vai trazer o conceito exato que o nosso amado mestre Jesus Cristo quis transmitir com essa lição de hoje, que é a parábola do fariseu e do publicano, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ó, estão vendo aquele rabo ali, né? Estão vendo, né? Um rabo. Já sabem de quem é esse rabo, né? 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Você quer vir aqui, criatura? Você quer ler a parábola com a sua mãe? Dá bom dia para as pessoas. Fala, oi, pessoas. Oi, meus fãs. Eu tava quietinho, mas aí minha mãe começou a gravar o vídeo. Como eu sou muito aparecido, eu resolvi que eu queria gravar vídeo também. Dá oi para as pessoas. Fala oi. E o fariseu, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo, né? Quantos fariseus nós vemos hoje na igreja, né? Hoje, na atualidade, né? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer um que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, qual é esse sentido aqui de se exaltar e de se humilhar? É se humilhar no sentido de entender a nossa pequenez diante do Criador, né? E essa palavra pecado aí, a gente tem que fazer uma reinterpretação dela aqui à luz do ensinamento de um curso em milagres, né? Então ele estava ali reconhecendo os equívocos mentais dele, né? Reconhecendo a forma como ele ainda se via errando, né? Nessa vida fenomênica. No entanto, o outro se exaltava e se dizia muito melhor do que os outros, né? Só que o outro claramente está muito mais no ego do que o primeiro, né? Na verdade, o fariseu está muito mais no ego do que o publicano, né? Lembrando aqui quem é quem. Então, só para vocês entenderem quem eram os fariseus na época de Jesus, tá? São um grupo de judeus devotos à Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, surgidos no século II a.C. Se opunham aos saduceus, criam uma lei oral em conjunto com a lei escrita e foram os criadores da instituição da sinagoga, tá? Então, é aquele grupo de judeus que obedecia às leis religiosas rígidas, né? Mas, no entanto, no Evangelho, Jesus deixa claro, né, pra gente que ele considerava esses fariseus hipócritas, tá? E quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles indivíduos que coletavam os impostos nas províncias do Império Romano, porque vocês se lembram que toda a região ali da Judéia, na época de Jesus, estava sob o domínio do Império Romano, tá? As pessoas, para vocês entenderem o contexto bíblico, as pessoas não gostavam dos coletores de impostos porque achavam que eles não eram honestos, mas na verdade eles estavam fazendo, podia até ter aquele que não fosse honesto, mas na verdade eles estavam fazendo o trabalho que lhes era devido de coletar os impostos para aqueles que representavam o Império Romano na região da Judéia, tá bom? Então, para vocês entenderem o contexto histórico. Senão fica muito difícil entender a parábola do fariseu e do publicano, no meu ponto de vista. Então, tem uma interpretação aqui que eu achei muito legal e vou ler para vocês. O fariseu achava que era perfeito e que não precisava da ajuda de Deus, né? Então, lembrem-se, o fariseu é aquele indivíduo que segue as regras impostas pela religião. Ele era aquele judeu que observava os ritos da religião com bastante compromisso, digamos assim. Mas Jesus nos fala que a resposta está na essência das coisas e não na forma, né? Então, por exemplo, vocês devem conhecer muitas pessoas que vão à igreja e ficam rezando e que, no entanto, não têm uma atitude bacana no seu dia a dia, né? E de repente uma outra que não vai, que tem uma outra prática, ela é um ser humano muito mais humano. Então aí é que o curso entra com essa diferença fundamental que a gente precisa compreender quando vai estudar a metafísica, que é o que o Dr. Kenneth Wapnick sempre reforça em todos os livros dele. Em todos os textos dele, ele dá um jeito de reforçar esse assunto. O curso é sobre o conteúdo, o curso não é sobre a forma,
tá? Então, o fariseu é aquele que se preocupa com a forma e não com o conteúdo. Achava que era perfeito e não precisava da ajuda de Deus, mas o publicano sabia que não era perfeito e que precisava da ajuda do Pai Celestial. Ele era humilde e pediu a Deus que o perdoasse. Jesus disse que as pessoas deveriam ser como o publicano. Elas não devem pensar que são melhores do que os outros. Devem se arrepender dos seus pecados e pedir a Deus que as perdoe. Então, traduzindo isso aqui para a linguagem do curso, devemos tomar consciência dos nossos equívocos mentais e devemos pedir ao Espírito Santo pelo milagre da correção da nossa mente, tá? Então, é justamente disso que Jesus estava falando, tá? É justamente disso. É sobre a parábola do fariseu e a parábola e do publicano, né? Sobre essa gratidão para destruir. Eu agradeço a Deus porque eu sou maravilhosa, porque eu pago meus impostos, porque eu sou melhor do que todo mundo, porque eu dou o dízimo e porque eu sou o máximo. Pronto. Isso é ego puro, né? Então, a gente pode se lembrar também que a nossa lição de hoje é o amor é o caminho que eu sigo com gratidão. E a gratidão no sentido de um curso em milagres, ela vem quando nós nos lembramos que somos unidos e um com todas as coisas viventes, com os nossos irmãos e com Deus nosso Pai. E por isso damos graças. E podemos seguir esse caminho podemos seguir o amor com gratidão. Tá bom, meus amores? Então, lembrando que hoje mais tarde a gente tem a nossa live. Se Deus quiser, a gente começa às 19 horas, tá bom? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.